o que resolve agora, o que resolve amanhã, o que resolve depois. E eu tinha uma mania de deixar, né, na caixa de entrada, e aquilo dava uma ansiedade, você não, resolvi isso. Aí ficava lendo, todo dia a mesma coisa, não, isso aqui ainda não é hora de resolver, não, isso aqui ainda não é hora. Eu acho que é mais ou menos assim com os nossos pensamentos. Então a gente tem que aprender que se ele ficar na caixa de entrada, por exemplo, o nosso pensamento de noite, não necessariamente é ruim. É só você dizer, conversar com eles e dizer, olha, não está esquecido o seu problema não, só que eu vou olhar na hora certa. Pensamento é a mesma coisa. A hora de dormir sempre, eu acho que não é só para você não, é para todo mundo. Você começa a fazer a agenda do dia, a de amanhã, a de domingo, a de como que vai ser a segunda, a terça, a semana de trabalho. Isso é a característica das nossas exigências, né? Tudo é muito veloz. E eu acho que as pessoas, os trabalhos, os patrões, né, acham que a velocidade com que a gente tem que resolver as coisas que a gente tem que resolver, é a mesma com que, vamos dizer assim, fazendo analogia, a nossa caixa de e-mail é atulhada de spam. Então, esses pensamentos assim, confusos, encontrados, são os spams que a gente tem que aprender a deletar. E os que têm valor, os pensamentos que não, eu tenho que fazer tal coisa amanhã, não, depois eu tenho que ir no supermercado. Então, se você deixar, eles vão atropelando e você acaba até esquecendo de fazer alguma coisa. Então, é deixar na caixa de entrada da nossa mente, né? Mas ir dando a eles a atenção devida, um de cada vez. Senão a gente realmente pira. Uma coisa que o pessoal que trabalha com sono fala muito é na higiene do sono. Né? Então, seria você criar um mecanismo de higiene. Então, como você ou como eu, somos muito agitados, que chega naquela estação, você teria que fazer todo um processo para ir desacelerando. Então, tomar um banho morno, usar às vezes um cheirinho mais gostoso no quarto e diminuindo a luz. Então, eles dizem que, por exemplo, brinquedinho eletrônico, a gente às vezes tem mania de ficar, né? Vou dar uma relaxada, aí fica naquele negócio que você tem que ficar preso o tempo inteiro. Eu mesmo, às vezes, pego o celular e fico naquele negócio. Aquilo não tem coisa pior pra gente, porque aquilo é para você ficar desperto, para você ficar atento. Então, a higiene do sono é você criar um clima onde você consiga ir aos poucos Então, você tem que criar um horário, um ritual, às vezes uma musiquinha que seja mais calma, um cheirinho, uma coisa para que você vá aos poucos podendo se desligar dessa coisa e, por fim, tentar conseguir utilizar a oração no final disso tudo para pedir uma orientação para a resolução dos problemas, né? Então, aqui ele vem respondendo um pouquinho, como é que a gente pode fazer para o desgosto. Eu não acho que haja nenhuma diferença entre o sofrimento da depressão e o da ansiedade, não. Porque o ansioso sofre muito também. Eu sou muito mais ansioso do que o depressivo e eu sofro pra caramba, até por antecipação dos problemas. Porque a gente que é ansioso, a gente antecipa o que vai acontecer. Então, a gente sofre para o que vai acontecer e para o que a gente acha que vai acontecer. E aí é muito complicado. E aí ele vem dizendo que algumas coisas que a gente poderia fazer, então de onde vem o desgosto da vida, seria o efeito da gente ficar ocioso, da falta de fé. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árduo e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com paciência e resignação, tendo em vista a felicidade mais sólida e duradoura que o espera. Então, tendo uma visão do amanhã melhor e acreditando num amanhã melhor. Pode passar, que está acabando. Então, a gente precisa mudar as atitudes. Mas para mudar as atitudes, a gente precisa mudar o pensamento. Porque as atitudes nascem do pensamento. Então, a gente, para poder fazer atitudes novas, a gente tem que ter uma programação mental diferente. Então, a gente está dentro de uma esfera que a gente pode construir um estado vibracional melhor. Então, isso é uma outra coisa que eu acho importante, a gente não pode se rotular, como eu fiz agora, eu sou um ansioso, porque aí a gente se rotula e como se a gente não tivesse solução para aquilo. Então, a gente tem como solucionar isso, só que a gente precisa de esforço e de reprogramação.
identificar determinadas situações ou programações que a gente se colocou e que a gente vai talvez não fugir delas, mas ou vivê-las de uma forma mais menos sofrida ou até abrandá-las. Pode passar o próximo, que eu acho que é o último. Então aí o orar e vigiar, né? O orar e vigiar é a gente sempre se embasar na fé da gente, a gente sempre se conectar. Então a gente vai para o trabalho, a gente pede o auxílio. Então eu trabalho em CTI pediátrico, né? Tenho até uma rotina, quando eu subo a Grajaú, Jacarepaguá, tem um lugar certo para eu começar a rezar, para eu não me esquecer de rezar, pedindo que aquele seja um dia bom de trabalho, pedindo não para não trabalhar, mas para dar conta do trabalho, né? E na volta, para eu me lembrar de agradecer o trabalho que eu tive e as coisas que aconteceram lá dentro, né? Então, a oração vai sempre auxiliar a gente em todos os momentos da vida. E vigiar, porque se a gente não vigia os pensamentos da gente, a gente não vigia o que vai acontecer depois. E aí a gente pode, então, ter uma vida um pouquinho melhor como? Construindo uma vida mais amorosa com o outro e consigo mesmo. Então, sendo bonzinho com o outro, mas sendo bonzinho com a gente mesmo, né? Se fortalecendo na fé e na esperança e olhando o quê? A vida encarnada neste momento como parte de um todo imenso, em que vai haver muitas outras circunstâncias e que aquilo é simplesmente um momento. E confiar sempre na bondade e na justiça divina. Porque se a gente confia na justiça e na bondade divina, então eu creio que se há um Deus, Ele é bom e Ele é justo. Portanto, haverá solução para as minhas questões e eu vou conseguir lidar com elas de uma forma ou de outra e nunca vai me ser negado o auxílio. Acho que é o último, desse acabou. E aí, então, com isso, a gente teria novas oportunidades de recomeço, de reconciliação, de perdão, de compreensão. Então, quando a gente se reprograma, a gente começa a fazer novas trajetórias de vida, novas trajetórias com a gente mesmo, novas maneiras de estar no mundo. Aí passo o último, que eu acho que é uma oração do Chico. Aí o Chico, se até ele pedia para ter calma, que dirá a gente, então? Em minhas preces de todo dia, sempre peço coragem e paciência. Coragem para continuar superando as dificuldades do caminho, naqueles que não me compreendem, e paciência para não me entregar ao desânimo diante das minhas fraquezas. Obrigada e boa noite. Nós temos a agradecer a você pela oportunidade de a gente poder refletir e trazer novas maneiras da gente enxergar, principalmente doentes e doenças. São duas coisas distintas. Então vamos aproveitar esse momento embalados pela palestra da Cláudia. Agradecer acima de tudo a Deus, ao médico e mestre Jesus, a todos esses irmãos que aqui estiveram conosco, encarnados e desencarnados, na orientação e na assistência, que cada vez mais possamos ser merecedores de todas essas dádivas que vêm dos céus, possamos realmente aproveitar os ensinamentos que a doutrina vem trazendo para cada um de nós. Que esses momentos de encontro, de reencontro na casa dos amigos do Cristo possam ser pontos de apoio e de celebração de muita paz e de muita luta. Muito obrigado, Senhor. Ficai conosco, aparecendo, que assim seja. Graças a Deus. Wilson, por favor, meus recados que você quiser. Hoje tem passe não, né? Tem. Companheiros, boa noite. O primeiro aviso é para avisar, né? O primeiro aviso é para avisar, veja só, que no dia 2 de novembro nós teremos aquela reunião, tá? Aquela reunião que feita à época de
relação ao Dia dos Finados. Tá? Então vai ser uma reunião que ela acontecerá aqui no salão, com uma palestra durante 50 minutos, e um grupo de médiuns estarão aqui embaixo fazendo psicografias. Não necessariamente com o intuito de que algum irmão aqui receba uma mensagem, meu querido. O intuito inicial não é esse. Não que isso não possa acontecer. Obviamente, os irmãos que irão se manifestar através da psicografia ou da psicofonia pode ter o intuito de trazer uma mensagem de consolo, de que nós estamos aqui, né, o seu filho, o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, eles continuam vivos. Então esse é o intuito, de nos confraternizarmos nessa data que, infelizmente, para muitos é uma data muito triste, e para nós espíritas não deve ser. Deve ser, ao contrário, uma data muito feliz, porque a gente comemora o retorno à nossa pátria espiritual, porque nós aqui somos prisioneiros. A liberdade se encontra fora do corpo, e a gente, por ter uma visão acanhada da vida após a morte, achamos que nós somos esse corpo que aqui está. Não é isso? Então, esse é o primeiro aviso. O segundo é que amanhã nós teremos a nossa convivência, certo? Então, aqueles que não conhecem, é um trabalho que é feito com a comunidade, basicamente por Dona Marta, onde nós assistimos a 70 famílias que vêm aqui um domingo por mês, chegam aqui de manhã, saem por volta de 11h15 para meio-dia, e recebem aqui, além da sacola, as nossas palestras. As crianças recebem evangelização, tem trabalho com grávida, a doutora Rosa distribui remédios, então tem o pessoal do lanche, que serve um café no meio antes delas começarem as atividades. Então é um trabalho que acontece graças à atuação de todos vocês, quando pagam a mensalidade ou quando fazem doações avulsas para a convivência. Aproveitar também para avisar que a campanha do kit para distribuir no Natal para as crianças do Dona Marta e os presentes para as mães já deve começar a partir de próximos dias. O pessoal da evangelização está indo no centro da cidade para ver o preço médio de um kitzinho com presente para as crianças, para a gente poder fazer. Mas adianto que será como no ano passado. Nós daremos a doação em dinheiro e o grupo da evangelização vai à cidade, faz a compra para as crianças, a velhinha faz a compra do presente das mães e a gente faz a doação de dinheiro, que fica mais fácil no Saara, com recursos na mão para poder fazer as compras. Então, eu queria agradecer a minha amiga, que eu tive uma semana que eu vim na segunda-feira e vi essa preciosidade fazendo palestra. Eu falei, por que ela não faz palestra no sábado? É porque ninguém chamou, né? Eu também não sabia, ela está fazendo palestra, vai fazer um ano na segunda-feira. Não, vou passar seu nome para o Paulo vai te convidar, e eu tenho certeza que, apesar da sua ansiedade, você vai fazer uma bela palestra. Gente, vamos aguardar aqui em silêncio, que o pessoal vai descer para se preparar para o passe. Tá? Então, aqueles que quiserem tomar passes podem ficar. E depois tem o estudo do livro dos médiuns. Aqueles que frequentam a mediúnica é obrigatório, e aqueles que não frequentam podem ser convidados a assistir. Tá bom? Um beijo grande para todos.